Olá, queridos irmãos, que sobre todos estejam as mais ricas bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando hoje, nesse vídeo, a nossa nova revista, que tem como tema a vida do apóstolo Paulo. E a nossa primeira lição, ela traz o título de A Conversão que Mudou a História. E nós vamos estar dando início, então, a essa lição. Atos 9, de 1 a 6, narra um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. O cristianismo e o mundo seriam mudados. Uma insignificante seita judaica, apelidada de O Caminho, daria uma guinada em seu rumo. Era como se estivéssemos tirando vinho novo de odre velho, ou seja, uma nova proposta para a humanidade, uma nova proposta de aproximação de Deus era mostrada a partir daquele momento, vindo de dentro do judaísmo. E a pessoa que foi escolhida, ou seja, aquele que foi escolhido para levar esta mensagem, era na verdade alguém mais improvável, uma das pessoas talvez mais improvável, era um fariseu que defendia as leis judaicas de maneira terrível, violenta até, e que viria a ser, no decorrer dessa história, desse período, desse curto período, um grande perseguidor desta nova seita, que eram chamados de O Caminho. O até então desconhecido fariseu se tornaria, depois de Jesus, o maior vulto, ou seja, o maior personagem do cristianismo e da humanidade. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando o Cristo crucificado, o que despertou a ira deste homem, cujo nome era Saulo de Tarso. O capítulo 9 mostra seu estado emocional, diz aqui, respirando ainda ameaça, ou seja, ele tinha no seu interior esse desejo de aniquilar essa nova proposta de aproximação com Deus que era trazido por aquele que foi crucificado, mas que deixou essa mensagem para ser levada a toda a humanidade. Um homem dominado, um homem contra Cristo, na verdade. Ele era um homem dominado pelo ódio, pelo desejo de aniquilar esse caminho. Um homem contra Cristo, e termina a sua vida pregando a favor de Cristo, ou seja, pregando a mensagem do Evangelho. O caminho não morreria, a perseguição não os abateria, não abateria aqueles que seguiam esse caminho. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levaria seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. Esse perseguidor teve um dia um encontro com o Senhor Jesus e foi o instrumento usado por Deus para levar o nome de Jesus a toda a humanidade. E isto de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério. Com mente e coração abertos, caminhemos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência. Mas para que nós conheçamos Paulo, precisamos, antes de tudo, saber, ainda que não tenha nada escrito sobre isso, mas saber sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, como é que ele era, como é que foi, o que acontecia com ele. Na verdade, não existe nada escrito a esse respeito, mas tomando por base a forma como os judeus educavam seus filhos, a forma como os judeus cuidavam da educação e também da formação do caráter dos seus filhos, dá para se ter uma ideia de como Paulo foi também educado, de que maneira ele foi educado. Como é que era educado uma criança, um menino judeu? Era assim, com 5 anos de idade, era alfabetizado e começava a ler as Escrituras. Com 6 anos, era enviado a uma escola rabínica. Aos 10,
foi instruído na lei oral. O que é lei oral? Lei oral é quando eles agora passam a conhecer os costumes, não é? Dos costumes judaicos, e aquilo passa a funcionar como se fosse um regimento interno. Existiam as leis escritas, vamos tomar por base as nossas igrejas. Existe o estatuto que rege todo o direcionamento da instituição, mas existe o regimento interno em algumas igrejas que mostram de maneira mais detalhada como as práticas serão executadas, como as coisas serão feitas dentro da igreja, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, de que maneira se faz isso ou aquilo, enfim. Existiam as leis escritas e as leis orais, que eram baseadas nos costumes dos judeus. Aos 12 anos, teve a sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Filho da lei é quando eles agora deixavam de ser tutelados pelos pais, ou seja, eles agora deixavam de ser orientados pelos pais, e agora toda a vida deles estava fundamentada nas leis. Eles não mais ouviam seus pais, e sim obedeciam à lei, o que a lei dizia que eles tinham que fazer. Isso dá-se o nome de tornavam-se filhos da lei. Assim começou a sua carreira como judeu ortodoxo, judeu altamente conservador. Entre os 13 e os 16 anos, era enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Ser educado como rabino significava dizer que ele estava fazendo um estudo superior, ou seja, ele estava aprendendo a ser mestre, a ser alguém que tinha condições de também ensinar, de preparar outros. E ele mesmo diz lá em Atos 22:13, diz o seguinte: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei dos nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Daí nós tiramos essa conclusão de que ele foi educado como eram educados os meninos judeus, ou seja, ele não fugiu, os pais dele não fugiram à regra e o educaram dessa maneira. Muito bem. O ponto número 2 vai perguntar quem era Paulo. Como é que era esse homem? Que caráter esse homem tinha? E aí a gente vai começar, como o texto começa falando de dois meninos que viveram praticamente na mesma época. Um nasceu em Nazaré e o outro nasceu em Tarso. Os dois, naturalmente, não sabiam um da existência do outro, né? Aí diz assim: o primeiro, o que nasceu em Nazaré, mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo, que nasceu em Tarso, tornou o primeiro, que nasceu em Nazaré, conhecido fora dos limites da religião dos dois, que era o judaísmo. Ou seja, o segundo, aquele que nasceu em Tarso, ele veio, e eu creio que tudo é por propósito de Deus. Deus já tem tudo pré-definido. Deus não vai criando as coisas assim, à medida que as coisas vão aparecendo, ele cria um negócio aqui, outro ali, não. Todas as coisas do Senhor são definidas. E eu creio que quando esse menino nasceu em Tarso, já nasceu com essa missão. Embora, no decorrer da sua história, ele tenha praticado justamente o contrário. Mas muito bem. Diz assim: ele pôs a vida em função de Jesus, em função do outro. Ou seja, Paulo colocou a sua vida em função de Jesus ao ponto de dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso está lá em Gálatas 2:20. E aí, graças a Deus pelo segundo, ou seja, por aquele que nasceu lá em Tarso, sabemos muito do primeiro, Jesus de Nazaré. Mas sobre Paulo, o que sabemos? Quem foi ele? Ele mesmo nos responde da seguinte maneira: com relação ao nascimento, ele diz: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Isso está lá em Atos 21:39. Ou seja, ele não era qualquer um. Orgulhava-se da sua descendência religiosa e da sua cidade natal. Com relação à sua cidadania, ele diz:
Vindo o comandante, ou está escrito melhor dizendo, vindo o comandante perguntou-lhe: diz-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Isso está lá em Atos 22, de 27 a 28. Ou seja, Paulo era cidadão romano com todos os direitos dos romanos. Com relação à sua cultura, segundo os outros, fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ou seja, seus juízes sabiam e atestaram a sua vasta cultura. Ou seja, ele era um homem muito preparado, muito culto, muito estudado, vamos dizer assim. Com relação à sua religião, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Está lá em Filipenses 3, 5 e 6. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. Com relação à sua espiritualidade, ele diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, 9 e 10. Extraordinariamente culto, ou seja, uma pessoa com uma cultura impressionante e um estudado, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical. Sua conversão redirecionou todo esse cabedal de conhecimento, de preparo para o serviço de Jesus. No dizer de John Stott, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. O mundo deve muito a esse homem, que Holden denominou de o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é um desafio à nossa fé. O que a gente vê aqui é que Paulo, tendo todo esse preparo, e ele verdadeiramente colocava isso à disposição da política da época, da religião, para combater aqueles que começavam esse novo caminho, ele agora tem tudo isso para ser usado de forma contrária, ou seja, agora em favor daquele que instituiu esse novo caminho. Muito bem. E aí vem a adição de o ponto número 3, que é a transformação. Uma palavra de Paulo merece nossa atenção por sintetizar sua vida. Ele disse: nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Existem 2 limites nesta palavra. O primeiro é o perseguidor. E o segundo limite é apóstolo, ou seja, 2 coisas completamente contrárias, antagônicas, não é? Um perseguia, agora como apóstolo ele passa a ser perseguido. A mudança do seu caminho, a mudança se deu no caminho de Damasco. E existem 3 narrativas da sua conversão. Uma está em Atos 9, de 1 a 19, narrada por Lucas. Outra está em Atos 22, de 1 a 16, que é contada por ele em discurso ao povo de Jerusalém após a sua prisão. E também lá em Atos 26, de 10 a 18, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e de Festo. Esta experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. Impressionante que uma conversão verdadeira, ou seja, quando alguém se entrega de corpo e alma, como se costuma dizer, ao Senhor Jesus, na verdade, isso muda a nossa vida. Isso não simplesmente isso não serve só como um mecanismo de inclusão na igreja,
na religião. Não, isso é muito mais, acontece muito mais que isso. Na verdade, essa mudança vem de dentro de nós, e agora tudo que nós tínhamos de defeitos, aquilo tudo é esquecido, e agora nós passamos a ter qualidades, condições, capacidades para servir ao Senhor. Isso é maravilhoso. A gente muitas vezes se pega até de surpresa, como é que eu consegui fazer isso, como é que foi? Na verdade não somos nós, é o Senhor. Muito bem. Naquele tempo muitos tentaram desacreditar da sua experiência, dando-a como produto de cansaço físico e emocional, ampliado por uma caminhada ao sol do meio-dia. Outros tentaram atribuir-lhe uma doença mental. Sua conversão teria sido apenas uma alucinação. O evento foi, na verdade, sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Os homens ouviram a voz, mesmo não a entendendo. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Uma voz o alcança e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento. Ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. Ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. Só que o dono daquela voz o amava. Atônito, Paulo pergunta: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que impacto, que choque aquele homem levou nesse momento. Ele não estava perseguindo apenas os seguidores de uma superstição, mas alguém vivo que agora o alcançara e o derrubara de onde ele estava. Jesus era real, estava vivo, e Paulo o perseguia, caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou, não com o ódio com que ele caçava os seguidores de Jesus, mas com ternura. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escreve como ninguém sobre a graça de Deus. Ele a experimentou em Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus, prova da graça de Deus. Acho que todos nós que um dia tivemos esse encontro com o Senhor Jesus, temos muito o que contar, como agora inclusive foi proposto pelo pastor Márcio, nós compartilharmos uma música que falou ao nosso coração, que nos serviu como testemunho. Todos nós compartilhamos isso tudo porque na verdade nós sofremos essas mudanças na nossa vida. Nós experimentamos essas mudanças na nossa vida, mudanças profundas que mudaram o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, mudaram a nossa visão, as nossas inclinações. Hoje todas as coisas são completamente diferentes do que éramos antes. Isso é fruto da graça, isso é pela graça, porque na verdade nós não merecemos nada disso. Muito bem, seguindo aqui, nós vamos agora para o ponto de número 4, a gente está fazendo um pouco rápido, para que o vídeo não dê problema na hora de tiver que passar para a mídia, para mídia. Por isso nós estamos indo um pouco rápido. Mas os irmãos em casa leiam com atenção, pausem o vídeo para poder ler os textos bíblicos, para que essa lição verdadeiramente mexa com cada um de nós. Porque na verdade tem coisas aqui, ensinamentos aqui que, sinceramente, meus irmãos, vai mexer com muitos de nós, tá bom? Muito bem. Disposição para o serviço é o tema de número 4, ou o título número 4. A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Quando a gente fala de conversão, a gente muitas é inclinado a pensar em alguém que levantou a mão e foi lá na frente, ou numa visita, a pessoa entregou sua vida a Cristo. Na verdade, ali começou o processo de conversão.
converter significa fazer o caminho de volta, não é? As propostas que eu recebia para beber, para fumar, para praticar coisas que não eram do agrado de Deus, agora quando eu as recebo, se eu as receber, eu vou dizer não. Naquela época eu diria sim. Vamos sair para beber? Vamos. Vamos sair para fazer isso, aquilo? Vamos. Agora, quando essas propostas me vêm, eu digo não. E por que eu digo não? Porque, na verdade, mudou a minha forma de enxergar a vida, mudou. E ela precisa ser praticada a cada dia. Daí, como se fala, a conversão, ou seja, é voltar. Estava indo num caminho, mas agora eu estou voltando, desfazendo todas as coisas que eu fui fazendo nessa caminhada. Então, ou melhor dizendo, renegando ou negando a todas essas coisas que eu pratiquei na minha outra caminhada. Agora eu estou fazendo de forma diferente. Então, na verdade, isso se dá por um processo que nós chamamos até de discipulado e que nós precisamos trabalhar com as pessoas para que elas experimentem essas mudanças. Isso não acontece de uma hora para outra, é preciso que essas pessoas que uma vez confessando a Jesus tenham um acompanhamento para que experimentem essas mudanças e outras que virão, que serão acrescentadas a um amadurecimento. Isso só acontece, irmãos, quando alguém é acompanhado. Dificilmente alguém sozinho pode acontecer, porque não se duvida das coisas do poder de Deus, mas é muito mais difícil alguém sozinho fazer essa caminhada sem tropeço, ou seja, aprendendo bem as coisas que precisam ser aprendidas. É preciso que alguém acompanhe. Aqui, Paulo pega tudo o que ele tem, todo o seu conhecimento e coloca agora à disposição do Senhor. Esse homem passou por um período de mudança, ou seja, ele experimentou uma mudança, melhor dizendo, ele experimentou uma mudança muito profunda na sua vida. E agora, tudo aquilo que ele tinha como ferramenta de combate aos seguidores de Cristo, agora está à disposição do Senhor Jesus para a proclamação da sua mensagem, do seu Evangelho. Muito bem. E aí, tem um texto que diz aqui, então eu perguntei, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para seu Salvador. Como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Lá está, lá em 2 Coríntios 5,14. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na nossa vida. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem só entretenimento e que Deus ou a igreja cuidem deles. Mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus nos deu exemplo. Ele diz, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está lá em Marcos 10,45. E Paulo seguiu à risca este exemplo. Essa é a nossa lição de hoje. Eu vou agora ler rapidamente aqui o Para Pensar e Agir. Diz assim, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Provavelmente, cada um de nós conhece alguém que a gente julga nunca querer, sequer ouvir esta mensagem. Muitos de nós temos isso. Eu conheço pessoas que, em algum momento, a gente pensa assim, essa pessoa não vai querer. Eu, por exemplo, tenho vizinhos, né, que são testemunhos de Jeová, e quando a gente entra num determinado assunto que puxa para o nosso lado, eles mudam logo de assunto. Mas é foco de oração.
é um dos meus focos de oração, ou precisa ser um dos nossos focos de oração. O ponto número 2, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto com Cristo, ou em Cristo. A conversão redireciona nossa vida. Número 3, quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. Não busca de vida fácil ou prazerosa. Você é convertido? Sirva ao Senhor. Queridos irmãos, aqui está a nossa lição desse domingo. Espero que você, lendo, não é? Você que tem esse arquivo aí do seu WhatsApp, leia esse arquivo, leia essa lição, acompanhe com a Bíblia, e eu tenho certeza que você vai aprender muito mais do que simplesmente só ouvindo esse vídeo, ou vendo e ouvindo esse vídeo, tá? A gente se atrapalhou aqui em alguns momentos, mas não fugimos do conteúdo da lição. Que Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?